Paz do Senhor aos irmãos, amém? Vamos aproveitar que os irmãos estão de pé e vamos fazer a leitura do texto. Aí os irmãos já tomam assento. Tá? Gênesis, capítulo 24, versículos 1 a 4. Gênesis, capítulo 24, verso 1 a 4. É um texto bem conhecido, né? O livro de Gênesis tem muita riqueza, né, para nós. Gênesis 24, verso 1, diz assim, ó: E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo que possuía: Põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. Amém? Os irmãos, tomem assento. Então vamos lá, vamos explorar esse texto aqui. Vamos aí, eu acredito que até umas 9 horas a gente consegue tirar boas lições. Como é culto de ensino, eu não tenho pressa, né, não tenho pressa de cumprir o horário, não. Então eu vou apenas explorando aqui, segundo a direção de Deus, e quando der o nosso horário a gente encerra, né? A gente passa o microfone aí para os irmãos fazerem a conclusão. Ok. Os irmãos viram que o texto faz questão de mencionar, primeiramente, a idade de Abraão e tudo aquilo que Deus estava fazendo por ele, né? Tudo aquilo que Deus já tinha feito por ele, na verdade. Você tem que ver que 12 capítulos atrás, em Gênesis 12, Deus chama Abraão, e Abraão simplesmente não era nada. Abraão não era ninguém, era um homem totalmente desconhecido. E a partir daquele momento que Deus falou com ele, Deus, por outras vezes, foi falando e prometeu a ele um filho, né? E Deus deu esse filho. 25 anos depois da promessa, Deus deu esse filho, o filho Isaque. E quando Deus chamou Abraão, Abraão tinha 75 anos de idade, e Sara, sua esposa, tinha 65. Nesta ocasião de Gênesis 24, Abraão está com 130 anos de idade. Tá? Ele ainda, digamos assim, o seu filho ainda não casou, embora o filho já estivesse habitando na região do sul, na região de Hebrom. Ele ainda não tinha casado. O Isaque aqui está já com 40 anos de idade, e ele ainda não casou. Ele está lamentando a morte da sua mãe, Sara, que para ele foi muito importante. E Abraão vê que o tempo está passando. Ele, embora Abraão fosse viver ainda mais 45 anos, porque ele morreu com 175, né? Ainda ele fosse viver mais um tanto para frente, ele, né, deu uma pensada assim: bom, já estou ficando velho, já estou adiantado em dias, o meu filho ainda não casou, eu preciso preparar uma esposa para o meu filho, porque naquela época, de fato, eram os pais que arranjavam casamento, né? O que não é ruim, nem chega a ser um problema, porque o amor, não sei se eu já mencionei isso para os irmãos, o amor, irmão, não é aquele negócio assim, um sentimento despertado à primeira vista, né? Você não escolhe quem ama, isso é coisa de filme de romance. Não, a Bíblia Sagrada, o amor é uma decisão. Então, mesmo que o casamento seja arranjado pelos pais, quando você decide amar, você ama. Tá? Pelo menos é isso que a Bíblia ensina, né? Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Então, nunca é aquele negócio assim, né, que não se pode controlar, que não se sabe, né? Isso é coisa de confusão. Porém, Abraão, então, decide preparar o casamento para o seu filho, e ele chama o seu mordomo, o seu servo de maior confiança, aquele que administrava tudo quanto Abraão tinha. No verso 2 ele diz: E disse Abraão ao seu servo, mais velho da sua casa, que tinha o governo sobre tudo que possuía. Alguns dizem que esse servo era o mordomo Eliezer, de Gênesis capítulo 15. Porém, do capítulo 15 até o capítulo 24, dá um tempo de pelo menos 50 anos. Né?
Se era Eliezer ou não, o texto não diz, e o texto não diz por algum motivo. E se está no texto, amém, se não está no texto, está no texto por algum motivo. Nós temos que entender que o que tem de informação para nós é o que é necessário para nós entendermos ali. Então, se o texto não menciona que era Eliezer, é bom a gente entender que talvez não fosse ele, talvez fosse outra pessoa, porque, como eu disse, os acontecimentos de Gênesis 15 datam de 50 anos, pelo menos, para trás de Gênesis 24. Se fosse Eliezer aqui, ele já estaria bem velhinho, né? Então, provavelmente era outra pessoa. Até é melhor que ele seja anônimo, né? Porque o papel de servo, necessariamente o papel do servo é um papel mais anônimo, não tem necessidade do nome dele aparecer, né? Quantas pessoas na Bíblia Sagrada que são mencionadas como servos, mas que o seu nome simplesmente não aparece? Porque aquele que é servo de Deus, ele tem que saber, como João Batista, que o seu nome não importa, o seu nome não tem que crescer, que tem que crescer de fato é o nome do Senhor, né? Então o nome dele aqui não importa, e o fato de o texto não mencionar o nome dele é até mais importante para nós, porque a gente entende que ele realmente estava fazendo o papel de servo, né? Ele estava levando uma mensagem do seu Senhor, e não para falar de si mesmo. Amém? Aí você vê, meus irmãos, que ele tem que fazer um juramento com digamos assim, com um teor tríplice, né? 3 coisas ele vai jurar. Ali no verso 2, como é culto de ensino, vale a pena frisar isso daqui. Quando ele diz, põe a mão debaixo da minha coxa, a Bíblia usa muitos eufemismos, irmão. O que é eufemismo? Eufemismo é quando você troca a expressão ou a palavra, porque aquela palavra ou expressão poderia soar um pouco radical, né? Então aqui, meu irmão, como ele vai fazer um juramento pela posteridade, pela semente, o texto diz que ele colocou a mão debaixo da coxa, porém não era, né? Era um pouquinho mais para cima, né? Para os irmãos entenderem, não era a coxa, era um eufemismo para se referir à posteridade de Abraão. Para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para o meu filho Isaque. Por mais que Deus tenha prometido para Abraão que a terra de Canaã seria dele, dos seus filhos e da sua posteridade, de fato Deus cumpriu isso. Mais tarde, nesse momento, Abraão estava morando entre os cananeus. E os cananeus, irmãos, eram um povo extremamente pagão. Tem gente que vai ler a Bíblia, irmão, principalmente gente mundana que não tem interpretação bíblica. Por quê? A Bíblia é um livro espiritual, irmão. E a Bíblia Sagrada mesmo faz questão de dizer assim, que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Como assim? Quer dizer que se você é crente, se você tem o Espírito Santo, você consegue entender as coisas da Bíblia. Mas se você é do mundo, se você não conhece a Deus, e você lê a Bíblia, você não entende, porque o Espírito Santo não lhe dá esclarecimento para isso. Porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Então não é qualquer pessoa, e não importa a formação da pessoa, ela pode ler a Bíblia e não entender o seu significado. Quanta gente, irmão, que vai ler a Bíblia e vai ter uma interpretação completamente errada, porque não consegue discernir o texto espiritualmente. E aqui no texto, o povo que habita perto dele, quando Josué, lá mais tarde, começa a matar esse povo, como eu disse para os irmãos, tem gente que vai dizer assim, nossa, mas que povo crente é esse? Que povo que diz que serve a Deus, que ama o seu próximo? E lá no Antigo Testamento eles guerreiam contra os cananeus e matam todo mundo. Josué, por exemplo, matou 32 reis, venceu 32 nações dos cananeus. Aí você pensa assim, o que está acontecendo ali? O que está acontecendo ali é que Deus deu quase 5 séculos para que aquele povo se arrependesse e mudasse suas práticas, mas eles persistiram no seu pecado. Deus deu tempo para eles se arrepender, eles não se arrependeram. E esse povo, meu irmão, era um povo que sacrificava seus filhos aos deuses, era um povo que invocava demônios, era um povo que falava com demônios, invocavam os mortos, tinham costumes espíritas, tinham costumes de necromancia, tinham costumes de conjuração, de amaldiçoar as pessoas. Eram agoreiros, eram feiticeiros, eram canibais.
Por que você acha que a lei vai trabalhar tanto em cima de coisas específicas, irmão? Dizendo que você não pode comer carne com sangue, por exemplo, porque no Antigo Testamento, segundo a própria tradição, dizem que esses povos cananeus, eles amarravam o bichinho, como naquela época não havia geladeira, eles deixavam o bichinho vivo, cortavam uma perna, se alimentava naquele dia, o bicho ficava agonizando, no outro dia cortava a outra perna, Por isso que a Bíblia vai falar que não se pode comer a carne com sangue, porque esses eram hábitos dos cananeus, hábitos de pessoas pagãs, hábitos de pessoas que não conheciam a Deus. E a primeira coisa que Abraão vai dizer: eu não quero que o meu filho Isaque, que é o filho da promessa de Deus, o filho amado de Abraão, o filho pelo qual ele expulsou a outra esposa de casa com o filho que era dela, que a Bíblia diz que nasceu segundo a vontade da carne, porque Isaque era o filho da promessa de Deus. E Abraão, meu irmão, está na genealogia de Jesus, Isaque está na genealogia de Jesus. Então aquilo que vai acontecer, ou seja, a esposa que tem que vir para casar com Isaque, não pode ser qualquer pessoa, porque ela vai para a genealogia do nosso Salvador. Então essa pessoa tem que ser uma pessoa importante, tem que ser uma pessoa de bom caráter, não pode ser qualquer um, E aqui você vê o juramento: jure que você não vai tomar das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, para o meu filho Isaque. Você vai ter que ir lá na minha terra, no meio da minha parentela, e escolher lá uma das mulheres e trazer para casar com meu filho. Deixa eu frisar uma coisa bem simples aqui, meu irmão, bem simples. Nós, cristãos, somos aconselhados e aconselhamos com muita base na palavra de Deus a não nos envolvermos em termos de aliança, de parentesco. Em palavras simples, nós não escolhemos para casar uma mulher que não seja cristã. E nós aconselhamos também as meninas que não se casem com pessoas que não têm a mesma fé que ela tem. Por quê, meu irmão? Por quê? Se você ler a Bíblia, voltar um pouquinho para trás, eu vou pegar um texto aqui que é bem polêmico, que as Bíblias de estudo, irmão, elas quase se matam para trazer a interpretação desse texto, que é Gênesis capítulo 6. Em Gênesis capítulo 6, a Bíblia diz que os homens se multiplicavam bastante, é o texto que antecede, É o texto que diz o pecado que causou o dilúvio. E a Bíblia Sagrada diz que os homens, ali tem duas raças, os filhos de Deus e as filhas dos homens. E a Bíblia diz que os homens foram se multiplicando e tiveram várias filhas e tal, está na tela, os irmãos podem acompanhar. E os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram para si mulheres, casaram com elas, tiveram filhos e montaram família. E existe uma gama muito grande de variação de interpretações aí. Alguns vão dizer assim que os filhos de Deus, tem umas Bíblias de estudo bem famosas aí que vão defender essa tese. Os filhos de Deus seriam os anjos. Por quê? Porque lá no livro de Jó, capítulo 1, os filhos de Deus são mencionados lá como anjos. Porém, meu irmão, não apenas a terminologia hebraica define o sentido do texto, mas o próprio contexto define o sentido daquela expressão. Filho de Deus aqui não é anjo. Por que não é anjo, meu irmão? Porque anjo é espírito. O livro de Hebreus diz assim, que os anjos são espíritos ministradores enviados por Deus em nosso auxílio. Espírito. E segundo Lucas capítulo 24, diz que espírito não tem carne e não tem ossos. Significa que os anjos, por mais que se manifestem visivelmente e sejam tratados como varões, eles são espíritos e eles não se reproduzem, não se casam, porque são seres assexuados, ou seja, são tratados como varões, mas não têm sexo, nem masculino e nem feminino. São tratados como varões, como macho, E na Bíblia não tem anja, para ficar mais fácil para você entender. As pessoas que dizem que ali eram anjos,
São as pessoas que usam o livro apócrifo de Enoque para trazer a interpretação que é citado lá por Judas, né? Judas tem algumas citações, e ele cita livros apócrifos, livros espúrios, livros que não têm, digamos assim, concordância com a Bíblia Sagrada. Tem um livro apócrifo do Antigo Testamento chamado Enoque, livro de Enoque, tem primeiro Enoque, segundo Enoque. O livro todo de Enoque fala que esses anjos, né, que eram demônios, anjos caídos, tiveram relação sexual com as mulheres e tiveram filhos que eram gigantes. Só que lá o livro de Enoque, como eu disse, como não é um livro bíblico, ele diz que os filhos que nasceram eram homens gigantes que tinham 1.500 côvados de altura. Sabe quanto dá isso? 750 metros de altura. Entendeu? Livro mitológico, irmão. O texto ali não é anjo. Para você entender a gravidade desse pecado, esse pecado tem que ser uma coisa grave, irmão. Por quê? Porque é esse pecado que desencadeia o dilúvio, a tristeza de Deus e o dilúvio. Então não é qualquer coisa. O que esses homens fizeram? O texto diz que os filhos de Deus viram as filhas dos homens e tomaram para si mulheres e tal. Os filhos de Deus ali, segundo o contexto, são os filhos da geração de Sete, o filho piedoso, o terceiro filho de Adão e Eva. A Bíblia Sagrada diz que o próprio Senhor Jesus vem da linhagem de Sete. A linhagem de Sete é a linhagem piedosa, é a linhagem de homens de Deus. Por isso que são chamados ali filhos de Deus. E as filhas dos homens são simplesmente as mulheres da genealogia ou da nação de Caim. Porque Caim pecou contra Deus e estava fugitivo, né? E a Bíblia diz que estas mulheres ali são melhores entendidas como sendo filhas dele. E o que aconteceu? Esta fusão, esta aliança, esta relação, esses casamentos, digamos assim, esse ajuntamento entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus, foi isso que desencadeou o dilúvio. Aí você pode pensar assim, mas será que é grave, irmão, uma pessoa que serve a Deus querer namorar ou querer casar com uma pessoa que não é crente, que não tem a mesma fé que ela? Irmão, isso é uma abominação diante de Deus. Isso é uma abominação. A lei proibia no Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 7, do verso 1 a 6, já proibia os homens, pela lei, de se ajuntar e se aparentar com as mulheres da região. E em livro de 2 Coríntios, em epístola de Paulo, né, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, versículos 14 a 18, vai dizer assim, que comunhão tem a luz com as trevas. Paulo chama isso de jugo desigual. Por quê? Porque você, homem de Deus, mulher de Deus, todo mundo quer casar bem, quer ter uma família, né? Aí você ora para Deus preparar uma pessoa, e me perdoe o jeito de falar, pega a primeira carniça que aparece, casa, para destruir a tua vida, porque você vai casar com uma pessoa que não tem a mesma fé que você, e enquanto você vem para a igreja orar, o bonito está no bar, bebendo cachaça, jogando sinuca, fumando cigarro, e no meio da mulherada, ou nas casas de prostituição. Você, homem de Deus, ora para Deus preparar um casamento, aí vem um laço desse, aí você vem piedosamente para a igreja, vem clamar a Deus, vem adorar o teu Deus, e a esposa vai para onde? Sabe-se lá Deus aonde que vai assistir novela, vai ficar fazendo coisas que não agrada a Deus, vai andar para a casa dos outros, porque pessoa mundana tem esse tipo de costume, né? De ficar tirando de um e levando para o outro. Não condiz, irmão. Não case com uma pessoa, não se aparente com uma pessoa que não tem a mesma fé que você. Ore para Deus converter a pessoa. Porque em livro de 2 Coríntios, em epístola de Paulo aos Coríntios, Paulo diz que aquela comunhão da luz com as trevas, ela não existe. E no livro da lei, em Deuteronômio capítulo 7, que eu mencionei, quando Deus fala para o povo, Deus diz assim, essas mulheres vão corromper o seu coração e vão desviar vocês de mim. Está entendendo, irmão? A mulher se apaixona pelo homem, o homem tira ela da igreja e leva ela para o mundo, carrega ela para o inferno. Entendeu? O homem casa com uma mulher que não é crente, se apaixona, ela arranca ele da igreja, leva ele para o mundo, carrega ele para o inferno também. Está entendendo? Então isso é um pecado muito grave diante de Deus. E Abraão, como sabe da importância da sua pessoa e da sua genealogia,
da importância da sua família, ele faz o seu servo jurar: você não vai tomar mulher dessas daqui. Você vai até a minha terra, a terra da minha parentela, e de lá você vai trazer uma mulher. Porque você tem que procurar, irmão, ter uma pessoa do seu lado que tenha a mesma fé que você. Uma pessoa que te ajude no ministério, não uma pessoa que atrapalhe você. Se veio para atrapalhar, não foi Deus que deu. Faltou oração, faltou paciência, né? Faltou a espera, faltou a perseverança. Porque Deus não vai te dar alguma coisa que vai te atrapalhar no ministério. Porque Deus quer você perto dele. Você acha que Deus vai colocar ali um obstáculo, irmão? Isso não existe. Ore para Deus preparar uma pessoa que te ajude no ministério, que te ajude a servir a Deus. Não uma pessoa que venha te atrapalhar, né? Pessoa que vai atrapalhar, que case com outro. Que case com pessoa do mundo, cada um com a sua fé, cada um com o seu Deus. Você pode ver, irmão, as pessoas que são casadas com pessoas que não são crentes, olha o quanto essas pessoas sofrem, irmão. Porque tem uma fé diferente. O marido está aqui, a esposa não está. A esposa está aqui, o marido não está. Está vendo a dificuldade que é? Então muita gente passa por isso. Eu não estou falando baboseira aqui, eu estou falando de coisa que a gente vê, que a gente sabe, coisa que é real e coisa que está pautada na palavra de Deus. Nós não estamos aqui para ofender ninguém, nós estamos dizendo para você: livre-se disso. Ore para Deus preparar, ore para Deus abençoar a sua vida. E não aceite simplesmente, se você tem a possibilidade, não aceite casar ou namorar com uma pessoa que não tem a mesma fé que você. Porque essa pessoa vai atrapalhar a sua vida e o seu ministério. E atrapalha bastante. Quem passa por isso sabe do que eu estou falando. A gente acompanha muitos casos, irmão, da pessoa sofrendo. E eu estou dizendo isso, irmão, não porque quem já está casado. Não, quem já está casado já até aprendeu a lidar com isso. Eu estou dizendo isso porque tem muita gente que ainda não casou, né? E aceita qualquer coisa que vem pelo caminho como se fosse bênção de Deus, e não é. Então tem que ficar esperto com esse tipo de coisa, porque esse foi o pecado que trouxe sobre a terra o dilúvio. E este homem, o servo de Abraão, ele faz o juramento, e ele já levanta e vai para cumprir essa promessa, né? Ele prepara aí 10 camelos, uma comitiva, muito ouro, vasos de ouro, joias, essas coisas, e leva consigo. E isso tem um propósito lá na frente. Ele não pega essas coisas simplesmente por levar. E ele vai, meu irmão, até a Mesopotâmia. Segundo alguns, isso varia entre 500 e 800 quilômetros. Há pelo menos uns 2 meses de viagem. 2 meses de viagem. O texto aqui só pula de um versículo para o outro, né? Num texto ele está falando com Abraão, no outro ele já chegou na Mesopotâmia. Mas são 2 meses de viagem, pelo menos, né? Contando aí a caminhada dos camelos, dá pelo menos uns 2 meses de caminhada. Muito tempo, 2 meses para ir, 2 meses para voltar. Isso é difícil, irmão, né? É um esforço muito grande. Aí, no versículo de número 11... ele começa, digamos assim, quando ele chega lá na terra de Naor, na terra que ele foi orientado aí, quando ele chega lá, irmão, ele tem uma dificuldade. Como que eu vou saber quem é a moça certa para casar com o filho do meu Senhor? E no versículo 11, ele segura os camelos para a sua comitiva, porque ele está perto de um poço. E no final da tarde, ao cair da tarde, 6 horas da tarde, as moças costumavam buscar água às 6 da manhã e 6 da tarde. Né? Esse era o horário. De manhã buscavam água para ter durante o dia, de noite, no finalzinho da tarde, buscavam água para ter durante a noite. Então, ele parou perto do poço, no exato momento em que as meninas vinham buscar a água. Então, ele estava, digamos assim, no lugar certo, né? Onde as meninas da cidade toda iam para retirar água. E no verso 12, ele se põe a fazer o quê? Orar. Aprendemos já sobre a oração. Você vê que ele, digamos assim, ele está ali representando a pessoa do seu Senhor. Ele quer fazer a vontade do seu Senhor, então ele vai clamar a quem? Ao Deus de Abraão. Ele vai clamar ao Deus de Abraão, ele vai orar. No verso 12, o Senhor, Deus de meu Senhor Abraão, dá-me hoje um bom encontro e usa de bondade para comigo. Ele vai até o verso 21 fazendo esta oração, clamando a Deus, pedindo para Deus. Mas ele pede uma coisa específica, uma coisa rara, para falar bem a verdade. Ele diz assim para Deus: Senhor, quando essas moças vierem para tirar água, eu vou chegar numa delas e vou pedir para ela: abaixa o teu cântaro para que eu possa tomar um pouco d'água. E se ela abaixar o seu cântaro e me der água, e me disser que também vai tirar água para os meus camelos, aí eu vou saber que essa menina é a certa.
e vou saber que o Senhor está prosperando no meu caminho. E a primeira moça a quem ele fez isso era Rebeca. Ele chega para Rebeca e diz: posso tomar água? Abaixa o teu cântaro. E ela abaixa o cântaro para ele. O texto faz questão de dizer que antes mesmo dele terminar de falar, para você ver como já era a providência de Deus, né? Quando a gente busca Deus, quando a gente clama a Deus, Deus já está lá com a bênção preparada para entregar para a gente, né? Deus já está com a bênção preparada ali para a resposta da nossa oração. E quando ele termina de clamar, a moça vem, ele pede, ela baixa o cântaro, ele toma água. E quando ele termina de tomar água, ela diz para ele: vou tirar água para os seus camelos também. Pode parecer uma coisa simples, banal, que o texto colocou ali, né, por algum motivo qualquer, mas não. Irmão, um cântaro de água, ele carrega pelo menos 20 litros de água. Duvido que lá na casa, as meninas principalmente, sempre chamam o marido para colocar aquele galão de 20 litros de água, né? Quando chega, tem precisa trocar água, colocar água mineral, um galão de 20 litros, normalmente quem coloca é o marido. Porque é pesado para a moça fazer isso, né? Para as meninas fazer isso é pesado, chamou o marido. Então as meninas estão buscando água, e o cântaro já é um cântaro de 20 litros. E eles estavam há 2 meses viajando. Quer dizer que os camelos que ele estavam com a barriga vazia. Porque o camelo pode permanecer até por 6 meses sem tomar água. E quando ele para tomar água, ele toma pelo menos 150 litros de água. 150 litros, 10 camelos. Está entendendo? São 1.500 litros de água, que não se pega, não tem uma mangueira, tem que descer no poço, encher o cântaro, colocar no ombro e subir de volta. E ela fez isso. Ela desceu várias vezes, encheu o cântaro, colocou no ombro, veio e trouxe água para todos os camelos, para 10 camelos tomarem 150 litros de água a cada um. Quando ele fez esse pedido para Deus, para que Deus desse esse sinal, ele queria saber se a moça que Deus estava preparando era uma pessoa humilde, se era uma pessoa dedicada, se era uma pessoa afetuosa. Você está entendendo, irmão? Ele não orou a Deus pedindo esse sinal simplesmente para ser um sinal. Não. Ele sabia que a moça que se despertasse a fazer isso, com toda certeza seria uma pessoa rara. Seria uma pessoa única. Porque nenhuma moça em sã consciência faria isso. Mas a Rebeca, quando chegou, fez isso já pela providência de Deus. Para você ver, quando Abraão chamou ele e disse: jure-me. E daí ele disse para Abraão assim: mas como é que eu vou saber? Ele diz assim: o anjo do Senhor vai adiante de ti. É tão bom, irmão, quando a gente vai orar a Deus, quando a gente vai fazer alguma coisa, e a gente sabe que Deus já está na frente. Deus já está na frente, Deus já está trabalhando, Deus já está fazendo alguma coisa. Então a gente sabe que a providência de Deus ali é certa. E quando ele faz esse pedido, como eu disse para os irmãos, Deus já estava com a bênção preparada pela sua própria providência, pela sua própria vontade. Então Deus sabia o que ele iria pedir e já tinha preparado. E quando ela fez isso, meu irmão, o texto diz, lá no verso 21, o verso 21 tem um negócio interessante. No verso 21, quando ela termina de dar água para os camelos, o texto diz assim: e o homem, o servo, estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado em sua jornada ou não. Aqui tem um mistério interessante. Ele orou no verso 12, ele clamou a Deus, pediu socorro de Deus, pediu direção, pediu ajuda, pediu para que Deus providenciasse. Deus providenciou, mas não é simplesmente, irmão, você aceitar logo de cara. Nós somos cristãos e nós temos o nosso juízo. Nós somos seres racionais e Deus conta com isso. Deus conta que nós pensemos. Deus conta que nós analisemos as coisas para poder ter o discernimento e saber se é Deus ou se não é. Quando ele orou a Deus, ele sabia muito bem o que pediu. E mesmo que a moça veio e fez isso por ele, no verso 21, ele ainda para e fica analisando calado, só olhando, só observando, porque ele queria saber se era Deus que estava prosperando em sua jornada ou não. Não é só orar, não é só esperar,
você tem que entender a bênção de Deus quando ela chega para você. Porque se você não tiver esta atenção, a bênção de Deus pode vir passar e você nem perceber. Ou você pode acabar aceitando, me perdoe mais uma vez, qualquer porcaria como se fosse a resposta da sua oração, e não é. Você pediu para Deus algo específico. Você pediu para Deus algo específico. Deus pode te dar esse algo específico do jeito que você pediu, e até mais. Lembra do povo no Egito, quando eles foram cruzar o Mar Vermelho? Quando você retira a água, quando chove, fica aquela água na frente da casa. Nós moramos muitos anos em barraco de chão batido, enchia de água. Eu lembro que a minha mãe varria e ficava aquela poça de lama. A Bíblia Sagrada não diz que o povo passou o Mar Vermelho pisando na lama. A Bíblia diz que Deus abriu e secou, e o povo passou o Mar Vermelho em terra seca. Quando Naamã recebeu a bênção de Deus, sendo ele já um homem aí de aproximadamente 45, 50 anos de idade, porque era a idade de um general, quando ele recebeu a bênção de Deus, que era a cura para a sua pele leprosa, a Bíblia não diz que ele voltou a ter a aparência de um homem de 45, 50 anos de idade, com rugas, com pé de galinha. Não! Ele não voltou a ter isso. A Bíblia diz que a sua pele tornou-se como a pele de um bebê. Sabe o que significa isso? Significa que Deus dá aquilo que a gente pede, mas Deus dá ainda mais e ainda melhor. O livro de Isaías mesmo, que o nosso irmão presbítero Hilário leu, não diz que os pensamentos do Senhor são mais altos que o nosso pensamento, e os planos do Senhor são mais altos que os nossos. Significa que Deus sabe o que a gente vai pedir, sabe o que a gente precisa, e quando a gente clama, Deus dá, e quando Deus dá, Ele dá a bênção completa, e uma bênção até maior do que a gente pediu. Ele estava analisando porque ele queria ver, de fato, ele queria ter plena certeza, porque, como eu disse, a missão é importante. A missão é muito importante, porque essa mulher que vem, ela vai entrar na genealogia do Salvador, então não pode ser qualquer mulher. Então ele está analisando atentamente para saber se é Deus mesmo ou se não é. Irmão, se a gente usasse esse discernimento, a gente ia rejeitar muita coisa, irmão. Porque muita coisa não é de Deus, irmão. A gente pede uma coisa e o diabo escuta muitas vezes o que a gente fala. E o diabo aproxima com os seus laços, né? Porque o diabo sempre vai trazer, tem até um livro que fala disso, a sedutora face do mal. O diabo sempre aparenta alguma coisa que chame a atenção, que pareça muito com aquilo que Deus tem para você. Você não lembra daqueles mágicos do Egito, que quando Moisés derrubou o cajado no chão e tornou-se serpente, eles foram lá e copiaram, fizeram a mesma coisa. Transformou a água em sangue, eles foram lá e fizeram o mesmo. Significa que o diabo, irmão, ele tenta sempre imitar as coisas de Deus. No livro do Apocalipse nós temos uma falsa trindade. Tem um falso pai, tem um falso filho e tem um falso Espírito Santo. É uma trindade maligna, porque o diabo, sendo ele como é, ele sempre tenta imitar as coisas de Deus. Sempre tenta copiar do jeito dele, mas ele tenta copiar. Paulo mesmo chega a dizer que o diabo consegue se transfigurar em anjo de luz. Então veja como nós temos que usar o nosso discernimento. Então, antes de sair simplesmente aceitando qualquer coisa, vamos fazer igual esse servo. Vamos parar um pouquinho, vamos analisar, vamos olhar, vamos tentar saber se é de Deus ou se não é. Antes de sair simplesmente aceitando qualquer coisa. João, quando escreve, olha que na época de João, finalzinho da vida de João, quando ele escreve 1º, 2º, 3º João, eles estão passando por um momento em que a igreja está sofrendo com falsos profetas. Então 1º João, 2º João e 3º João e ainda Judas vão tratar desse tema específico, que é uma mensagem contra os falsos profetas, para ajudar a igreja a entender que nem toda manifestação é de Deus. Ele diz: filhinhos, não deis crédito a todo espírito, antes provai se os espíritos são de Deus ou não. Deus está querendo que a gente seja esperto, irmão. A gente ora, a gente busca Deus, mas na hora de analisar, a gente erra
ao ficar pensando, a gente não pode ficar analisando, a gente não pode ficar julgando. Eu já falei disso aqui uma monteira de vezes, mas chover no molhado falar disso. Mas a gente tem que ser esperto, irmão, tem que olhar, tem que analisar, tem que ficar calado e ficar olhando para saber se é Deus ou se não é. Porque o diabo está aí para confundir a nossa mente, irmão. E um vacilo que a gente dá, irmão, é anos para conseguir se levantar. É ou não é? Quando uma pessoa não vigia, cai num laço de alguma coisa, é anos até a pessoa conseguir se levantar. Quiçá se conseguir se levantar ainda. Porque a Bíblia Sagrada diz, né? Paulo mesmo escrevendo aos Coríntios, quem está de pé, cuide para que não caia. Porque caiu, meu filho, vai demorar muito tempo até conseguir levantar de novo. Então tem que ser esperto. Tem que ficar olhando, tem que ficar observando, tem que ficar, digamos assim, clamando a Deus ali em vigilância o tempo todo, calado, analisando, para saber realmente se é Deus ou se não é. Se for de Deus, amém. Se não for de Deus, fuja. Fuja. A Bíblia Sagrada diz que ele entendeu que era Deus que estava prosperando o seu caminho. E ele tinha pressa. Ele tinha pressa em cumprir a promessa que ele fez, do juramento que ele fez ao seu senhor Abraão. Porque Abraão exigiu dele juramento, promessa, firmeza. E o homem de Deus que assume compromisso, ele tem que ser rápido em cumprir a vontade do seu Senhor. Até o autor de Provérbios, várias vezes, ele diz que aquele que faz voto, até Eclesiastes menciona coisa semelhante, aquele que faz um voto ao Senhor, que não tarde em cumprir. Porque a Bíblia diz assim, ó, Deus não se agrada de tolos, de pessoa que pensa que compromisso, eu sei que eu falei que eu ia chegar às 7h30, mas se eu chegar às 8 horas não tem problema, está entendendo? É uma questão do quê? De compromisso, firmeza nas palavras. Se você não está pronto a dar a vida por aquilo que fala, então não fale. Não faça um voto que você não tem condições de cumprir. Não assuma um compromisso que você não tem condições de cumprir. Quando ele fez esse compromisso com Deus, ele está o mais rápido possível para ele conseguir tirar esse peso da sua consciência e ter aquela sensação de dever cumprido, aquela sensação de satisfação. Veja bem que Jesus, lá na cruz do Calvário, quando ele disse assim, está consumado. Quando ele disse está consumado, irmão, a ideia do texto dá aquela sensação de alívio. Tudo que eu podia fazer, eu fiz. Encerrei aqui. Obra completa. Não é obra pela metade. Tem gente que critica muitos pedreiros, às vezes os pintores, né? Começa a obra, não termina, vai ficar tudo pela metade. Não, irmão. A obra de Deus sempre é completa. Sempre é completa. Então, quando nós assumimos o compromisso, nós só vamos nos sentir aliviados quando nós cumprimos aquele compromisso com Deus. Aí nós vamos ter aquela sensação de dever cumprido, aquela satisfação. O livro de Eclesiastes mesmo diz assim, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. O fim nos traz satisfação, dever cumprido, sensação de combati o bom combate, fiz o que eu podia fazer, agora estou tranquilo. Porque é essa a sensação de Paulo quando ele fala disso. E ele, meu irmão, é chamado, ali no verso 23 tem uma coisa interessante, que eu falei agora há pouco sobre não se misturar, né? Não querer se aparentar com pessoas que não têm a mesma fé com você. Você pode ver que no verso 23, ele pergunta para ela assim, de quem você é filha? Quem é os seus pais? Quem são os seus pais? Quem é a sua família? Quando você vai namorar com uma pessoa, essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Pergunte para ela, você serve a Deus? Você conhece a Deus? Você tem compromisso com Deus? Às vezes eu brinco com a minha esposa, irmão. Eu digo assim, quando eu comecei a namorar com ela, eu fazia 2 votos. Um para Deus abençoar, se fosse de Deus, e outro para Deus tirar do meu caminho, se não fosse. E eu falo para ela, e Deus não tirou, então é porque era de Deus. Porque a gente sabe, uma gente que tem ministério, tem compromisso com Deus, você sabe que se você cair, se você errar, você vai ficar devendo para Deus e vai dever por muito tempo, irmão. Então você tem que vigiar muito naquilo que você faz. Tem que vigiar muito nas suas escolhas. Aí no verso 23 ele está esperto, né? De quem você é filha? E aí ele pergunta para ela se tem lugar para eles dormirem, se tem pasto. Ela diz, na nossa casa tem pasto. E ele já tinha colocado no braço dela pendentes de ouro, pulseiras de ouro. E ela correu para casa e perguntou para a família. Então tem um homem estrangeiro aí com uma comitiva, né? Diz que é nosso parente até, e está pedindo se tem lugar para dormir. Aí o Labão, né? Quem já leu sobre Jacó sabe quem era o Labão, né? O espinho nos olhos de Jacó. Coitado de Jacó na mão de Labão.
E Labão correu para ver, porque a primeira coisa que o texto diz sobre Labão é que ele olhou no braço dela os pendentes de ouro, olhou as pulseiras de ouro e saiu correndo para ver se tinha mais ouro, né? E quando ele viu que tinha de fato, ele chega para o homem, o Labão chega para ele e diz assim: venha, bendito do Senhor. A gente sabe que Labão era liso, né, irmão? Labão era ligeiro, que Deus o livre. Ali a gente já vê que ele era o homem responsável pela sua casa e tal. E quando eles chegam, irmão, antes de comer, ele diz assim: eu não vou comer sem antes eu dizer para vocês por que eu estou aqui. Aí ele conta do seu Senhor, conta de Abraão, conta das bênçãos que Deus deu a Abraão, conta de Isaac, conta do juramento que ele fez, conta da sua trajetória, conta da oração que ele fez e da resposta que ele teve, na qual estava inclusa a própria Rebeca. E ele diz que ele veio ali com esse propósito, para encontrar a mulher para Isaac, o filho do seu Senhor. Então ele está ali, não está ali para perder tempo, irmão. Ele está ali para fazer a vontade do seu Senhor e rapidamente para poder cumprir esse compromisso. E quando ele fala isso, ele já logo pergunta para ela. Você vem comigo? Você irá comigo? E aí ela pergunta para a família, né? A família conversa. E o próprio Labão, né, quando ele vê a comitiva, as pulseiras de ouro, os vasos de ouro que ele já deu de presente para Labão, e deu alguns presentes também para a mulher, para a mãe de Labão, quando ele vê tudo aquilo, eles aconselham a ela: vai mulher, vai com ele, acompanha ele. Quando ele recebe a resposta, então ele sabe que Deus prosperou no seu caminho. Quando ele entende que Deus prosperou no seu caminho, depois da janta, eles vão dormir. E o texto vai dizer, no verso 54 e no verso 55, que já é o finalzinho do texto, finalzinho também da nossa mensagem, no verso 54 e 55, então comeram e beberam, verso 54, ele e os homens que com ele estavam, e passaram a noite, e levantaram-se pela manhã, e disse, deixa-me ir ao meu Senhor. Ele estava com pressa, ele queria cumprir de vez aquele propósito. No verso 55, o Labão, né, e o Betuel, seu pai, disseram para ele, então disseram seu irmão e sua mãe: fique a moça conosco alguns dias, pelo menos 10 dias, depois irá. Aí no verso 56, ele porém lhe disse: não me detenhais, pois o Senhor tem prosperado no meu caminho. Deixe-me partir para que eu volte ao meu Senhor. Aí você vê um negócio interessante, irmão. Você fez, né, assumiu o compromisso de cumprir essa missão. Você orou a Deus. Deus respondeu a tua oração. Deus prosperou no teu caminho. Agora você tem certeza que você está na direção de Deus. Aí eu pergunto: para que ficar perdendo tempo com outras coisas? Para que ficar perdendo tempo com outras coisas? Eles comeram durante a noite e não tinha despertador não, irmão. Quando o sol levantou, eles já levantaram também, e eles já disseram: deixa-me ir ao meu Senhor. Não, mas por que você não fica mais 10 dias? Se Deus está prosperando no meu caminho, para que eu vou ficar esperando mais 10 dias? Eu quero voltar de vez e cumprir essa promessa que eu fiz ao meu Senhor. A questão aqui é muito simples, irmão. Nós oramos, buscamos a Deus, Deus responde, Deus é conosco, Deus está prosperando no nosso caminho. Para que ficar perdendo tempo, irmão? Para que ficar esperando coisas que não vão resolver de nada? Para que ficar dando atenção para coisas que só vão nos atrapalhar? Para que ficar dando atenção para coisas aí que não edificam a nossa vida? Vamos tocar a bola para frente, vamos para frente, vamos seguir. Paulo diz aos Efésios, diz assim: havendo feito tudo, ficai firmes. A ideia dele é assim: já cumpriu o que tinha que fazer, já fez o que tinha que fazer, então simplesmente siga em frente. Não espere, não fique esperando outras coisas, não fique esperando. Tem gente que às vezes fica meio perdido no ministério, fica meio perdido no que está fazendo, e a gente vê a dificuldade da pessoa, não sabe o que a pessoa está esperando, não sabe o que a pessoa está querendo. Já tem tudo, Deus já está prosperando, Deus já deu a graça para cantar, Deus já deu a graça para pregar, Deus pela sua misericórdia já está abençoando, já está prosperando, então vai. Não fica esperando, está esperando o quê?
Tem gente que fica assim, eu estou esperando o tempo de Deus, o tempo não sei do que, irmão. Eu já vi gente dizer assim, Deus tem pressa. Pressa tem quem perdeu o horário, irmão. O nosso Deus é perfeito, Deus não perde horário, Deus não tem pressa. Se as coisas já estão acontecendo na tua vida, o rumo é para frente. Prosperar ainda mais, conseguir ainda mais, conhecer ainda mais, avançar ainda mais no nosso conhecimento de Deus, conhecer o nosso... A Bíblia mesmo não diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A ideia, meu irmão, é sempre desenvolver, é sempre melhorar, é sempre mais de Deus, mais da igreja, mais do Evangelho, mais da graça de Deus. Tem gente que está com tudo na mão, tem um ministério abençoadíssimo, e a gente não sabe o que está esperando. O que está esperando? Vai esperar 10 dias, como diz o Charles Haddon Spurgeon, quando ele pregou em Londres. Ele disse assim que um dia perdido, meu irmão, pode parecer muito tempo, mas se você tem a oportunidade de aceitar Jesus agora, e você vai deixar para depois de amanhã, para depois de amanhã, isso é uma eternidade, irmão. Isso é uma eternidade. É muito tempo, não tem como esperar muito tempo. Primeiro que a nossa vida é uma só. Cada vez que a gente deixa as coisas, né? A gente está esperando. Está esperando o quê? Se tem tudo na mão para fazer a obra, então faz a obra. Faz o que tem que fazer. Não fica esperando. Porque a pessoa que fica esperando está jogando sua vida fora. Quando a gente fala que a gente tem que esperar no Senhor, o esperar no Senhor, ela não é uma ideia de ficar estaticamente, parado, sem se mover. Estou esperando o quê? É só você ver o Salmo 40, que é o Salmo da paciência, né? O texto nos diz assim, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre a rocha. Existe uma questão, irmã, de esperar, mas esperar com paciência é uma coisa, esperar com impaciência é outra, né? Tem gente que fica impaciente, tem gente que fica agitada, isso não é uma coisa aconselhável, isso é ansiedade, não resolve nada. E a questão, meu irmão, de esperar no Senhor, quando Paulo fala sobre esperança, ele diz assim, corramos com paciência a carreira que nos está preparada. Já viu alguém correr com paciência? Correr tranquilamente, correr com certeza. Então você vê como a ideia de ser paciente, de perseverar, de esperar, ela indica movimento. Eu estou esperando no Senhor. Você está esperando no Senhor, mas está cumprindo o teu ministério. Você está esperando no Senhor, mas está fazendo aquilo que Deus te entregou na sua mão para você fazer. Agora a gente fica triste que tem gente que tem um ministério excelente para fazer e não faz. Tem tudo para fazer, Deus deu uma graça para cantar, maravilhosa, Deus deu uma graça para pregar, Deus deu sabedoria, mas a gente não sabe o que está esperando os 10 dias ali, perdendo tempo, sua vida está indo, né? Quantas pessoas mais idosas não dariam tudo, meu, para ter os seus dias aí multiplicados, ou para ter aquele vigor que tinha antigamente, e muita gente tem tudo isso e está desperdiçando tudo, está jogando tudo fora, né? Então não tem tempo a perder, irmão. Quando tentaram deter ele, falou negativo, eu estou indo embora. Se Deus prosperou no meu caminho, eu não quero ficar perdendo tempo, não. E a gente não tem que estar ficando perdendo tempo, né? Não tem que ficar perdendo tempo. Lembra quando Neemias estava construindo, reformando os muros, levantando os muros, e Sambalat, Tobias e Gesem, né? Algumas versões dizem outro nome. Esses 3 homens chegaram para ele dizendo assim, desça que nós queremos conversar com você. Temos um assunto sério para conversar. Ele diz, eu estou na obra do Senhor. Não tenho tempo para vocês. Não posso atender vocês. Sabe o que é isso? Quando você tem esse compromisso com Deus, você não fica perdendo tempo com coisa que não vai te ajudar em nada. Para que esperar 10 dias, se eu posso levantar aí agora e cumprir o meu chamado diante de Deus e encerrar esta carreira, encerrar esta missão de uma vez? Quero concluir, meus irmãos. Vou pedir para os irmãos ficar de pé para nós orarmos. Já passamos aí 5 minutos do horário. Eu quero apenas frisar esta questão de que o servo não obrigou Rebeca a ir com ele. O servo simplesmente trouxe a palavra, mostrou os fatos. Ele tinha uma comitiva de camelos, trouxe riquezas, mas a decisão era dela.
Assim como a gente, como servo de Deus, prega o Evangelho, mostra as riquezas do céu, mas a gente não obriga ninguém a aceitar Jesus. A decisão é sua. A decisão é sempre sua. Quando eu digo, às vezes, que a gente não é ganhador de almas e que não existe ganhador de alma profissional, tem gente que entorta o nariz. Mas o nosso dever é pregador do Evangelho. Pregar o Evangelho, você prega. Quem ganha a alma é o Espírito Santo de Deus. Ele não obrigou ela a seguir ele. Ele simplesmente expôs os fatos, mostrou as riquezas e ela tinha que decidir. Porque isso significa que é o Espírito Santo que estava lá trabalhando no coração dela. E ela levantou e disse com firmeza: eu vou. Aí está o trabalhar do Espírito Santo. Não fique pensando que a gente tem poder de persuadir todo mundo, não, porque a gente não tem. Quem faz a obra é Deus, irmão. Então, quem está me ouvindo, seja aqui, seja na live, se você tem esta chance diante dessa palavra, como eu disse, a nossa obrigação é falar do Evangelho e mostrar as riquezas de Deus. Mas a decisão de servir a Deus é sua. E assim como a própria Rebeca não quis esperar 10 dias, então não tem por que esperar mais um minuto, esperar para amanhã, esperar para depois, se você pode fazer agora. Eu quero orar com os irmãos, para que Deus nos abençoe, para que Deus nos fortaleça, para que nós possamos colocar em prática tudo isso que nós aprendemos aqui. Vamos orar. Grande Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, estamos orando ao Senhor, estamos clamando ao Senhor, ó Pai. Pedimos ao Senhor, ó Deus querido, segundo a sua infinita misericórdia, meu Pai, que o Senhor, ó Deus querido, nos capacite, ó Pai querido, assim como o Senhor capacitou este servo de Abraão a fazer esta viagem tão longa, Senhor, a cumprir a vontade do seu Senhor, encontrar a noiva para o seu filho Isaque. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos, nós buscamos ao Senhor, para que o Senhor prospere em nosso caminho, para que o Senhor prospere no nosso ministério, para que o Senhor direcione a nossa vida, para que o Senhor, ó Deus querido, pela sua providência, ó Deus querido, traga a resposta da nossa oração. E nós pedimos ao Senhor que nos dê a graça, a sabedoria, para podermos analisar as coisas, Senhor, para sabermos e termos a certeza de que o Senhor está conosco, de que o Senhor está prosperando a nossa vida, está prosperando a nossa jornada, o nosso ministério, para que nós também não venhamos, ó Deus, a ficar perdendo tempo com coisas que não edificam, mas acima de tudo isso que foi mencionado aqui, Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria, meu Pai, para não nos aparentarmos com pessoas que vão nos desviar dos teus caminhos, para não nos aparentarmos com pessoas que têm uma fé distinta da nossa e que têm uma fé pagã, têm uma fé secular. Nós servimos ao Senhor e queremos pessoas ao nosso lado que nos abençoem, que nos ajudem, que nos fortaleçam no ministério. Deus querido, ilumina a mente da juventude, Senhor, a mente dos irmãos, das irmãs que nos ouvem nessa noite, seja por aqui, seja pela live, Senhor, que o Senhor abençoe, ó Deus querido, e dê a sabedoria para que nós possamos te servir com excelência. É o que nós te pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.